Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Vamos com um pós-jogo de São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Libertadores, segundo jogo, e o Botafogo está classificado. É isso aí. Não foi aquele jogo que a gente esperava, né? Mas o que importa é a classificação. Durante o jogo eu já vinha comparando aí os dois jogos, né? O de ida e o de volta. Já não era o mesmo Botafogo que foi no primeiro jogo, é claro, também na casa do São Paulo, mas esperava um pouco menos de dificuldade, ou melhor, esperava um pouco mais do Botafogo nesse jogo. Mas aí já estava pensando, né? O que importa? Jogar bem e não se classificar. Né? No primeiro jogo foi um amasso, podia ter sido 5-0 no primeiro tempo do primeiro jogo, e a gente não foi eficiente. Então bastava ser eficiente nesse jogo, que 1-0, por exemplo, já fazia a gente passar. Mas a força que o Botafogo mostrou, a falta de força durante o jogo, me assustou um pouco. É um time para trás, um time não tão impositivo como foi em outros momentos. Alguns jogadores também rendendo abaixo. Luiz Henrique, acho que de tanto analisar o próprio desempenho no jogo, né, acabou meio que fingindo ali uma lesão, um cansaço, para poder ser substituído. E ele que não gosta, né, de ser substituído, mesmo quando não está jogando bem. Mas também foi alguém que ficou devendo durante o jogo. Né? O Botafogo, de modo geral, não foi aquele, mas como eu falei durante o jogo, o que eu pensava era o que importa é passar. Só que deu tanto espaço para o São Paulo que o São Paulo, mesmo com as suas limitações, conseguiu atacar, conseguiu fazer pressão e podia ter tido já um empate antes, podia ter até saído com um resultado diferente, porque acabou tendo outras chances, né? O Caleri desperdiçou uma chance debaixo da trave, então esse resultado ele podia realmente ter sido diferente. Felizmente não foi, mas a gente precisou ir para os pênaltis, precisou passar a tensão dos pênaltis. O John fez sua segunda defesa em pênalti na carreira, que bom que foi nesse jogo, né? Vitinho bateu muito mal o pênalti, acho que o jogador, apesar, né, de ter sido comprado aí por um certo valor, mas jogador novo ainda, podia ter dado lugar para alguns mais experientes, mas aí é claro, né, não colocaria nem a culpa na conta dele, afinal, por ele ter se colocado à disposição, acho até louvável, mas acho que outras pessoas podiam ter se colocado à frente. Durante o segundo tempo, me preocupou que o jogo estava, né, caminhando para um possível empate se o São Paulo conseguisse fazer o gol, e o São Paulo estava muito mais perto de fazer o seu gol do que o Botafogo de fazer um segundo, e aí começou a me preocupar os jogadores que estavam sendo sacados. Né? A gente perdeu o Savarino, a gente perdeu Alex Telles, que querendo ou não é um jogador experiente, a gente perdeu Gregory, não sei se eu colocaria aí como um possível batedor de pênalti. Perdemos o Luiz Henrique também, né? Enfim, perdemos algumas peças ali que podiam nos ajudar numa eventual disputa de pênaltis, até pela experiência, né? O Savarino, bola colocada e tudo mais, tem habilidade, então, mas acabou não fazendo falta. Então não dá para chorar muito se a gente tem um resultado a favor. Né? Mas me preocupou porque não é o Botafogo que a gente esperava. Não dá para, por exemplo, esperar jogar assim contra um Peñarol, ou mesmo contra o Flamengo, porque se pegar o Flamengo tem peças boas, se pegar o Flamengo num dia bom, a gente pode acabar não tendo a mesma sorte de quando a gente fez 4-1. É Libertadores, merece mais raça, então eu esperava um pouco mais de disposição nesse sentido, mas é Libertadores, então também o que importa é passar. O próprio Lucas do São Paulo falou antes do jogo que não adiantava jogar bonito, que o que ia importar realmente era ganhar o jogo e passar e se classificar. E foi isso que o Botafogo fez, né? Com o Morumbi lotado, com pressão, com um pênalti inexistente. Até os comentaristas de arbitragem, que geralmente são contra o Botafogo, ninguém viu pênalti naquele lance. Por sorte, né, o pênalti não foi convertido. Enfim, o resultado final é que nós fomos classificados. Alguns destaques individuais do time hoje, difícil falar, né? O Savarino, acho que o Almada, assim, dá para colocar eles num nota 7.
Mas fez o gol e o outro deu o passe. Mas também, fora isso, não contribuíram muito, né? Acho que a gente podia ter desenvolvido um futebol melhor. Dos outros jogadores, acho que ficaram um pouco abaixo. O Adrielson me preocupa mais uma vez, porque não sinto segurança nele entrando. Espero que ele recupere logo. Né? Teve uma bola que foi passada para ele podia ter tocado para o jogador na lateral. Ele podia ter feito, tinha 2, 3 opções ali para ele ficou recuando a bola como se estivesse assustado, até que ele pegou e quis dar uma bola de efeito, de trivela, mandou a bola na linha de fundo, né? Desperdiçamos uma bola. Então, assim, acho que o Adrielson ainda precisa recuperar mais a confiança dele, e é claro que a confiança também se recupera jogando, mas me preocupa isso porque o zagueiro que a gente contratou para ser melhor do que o Lucas Halter também não demonstra toda aquela confiança. Né? O gol que a gente tomou, acredito que também pela desorganização da zaga, aí não que seja culpa do Adrielson e talvez nem culpa do Bastos, mas o Bastos tem jogado sempre na direita. Aí quando o Adrielson entra, né, no lugar do Barbosa, mas o Adrielson não vai para a esquerda, ele quer, né, ficar na direita, que é a dele. Aí o Bastos vem para a esquerda. O Bastos está acostumado a jogar também na esquerda, mas acaba sendo, talvez ali, né, por não estar acostumado a jogar no Botafogo, nos últimos jogos, talvez uma falha de posição ali que acabou deixando a bola né, para o Caleri acabar fazendo o gol. A bola estava distante do John, não tinha que sair, mas enfim, foram N situações que a gente deixou eles criarem e subirem com a bola. Então, assim, uma hora acaba entrando. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não que eles bateram tanto assim, mas eles criaram volume de jogo. No começo do jogo, a gente chegou a ter 70% de posse de bola, e no segundo tempo a posse de bola foi maior, né, do São Paulo, tanto que no acumulado do jogo eles acabaram ficando com uma posse de bola maior. Chutes a gol, o dobro deles contra o nosso. Então, se a gente fala às vezes que a gente amassou, né, pelo número de chutes a gol e tudo mais, a gente também tem que dar o braço a torcer de que eles tiveram um volume de jogo. Mas como não teve também tantas chances claras de gol, acredito aí que um resultado de 1-1 ele foi justo. E por todo o conjunto da obra, principalmente pelo primeiro jogo, acho que o Botafogo merecia sair classificado, e foi o que aconteceu. Agora é analisar o jogo de amanhã, né, Flamengo e Peñarol, para a gente descobrir qual é o nosso próximo adversário. Focar também no Campeonato Brasileiro, que a gente vai pegar um Grêmio que hoje sofreu com o Criciúma, né, perdeu uma disputa praticamente direta ali que o Grêmio está vivendo, né, não é os seus melhores dias também, mas nós vamos, enfim, jogar no campo neutro. Espero que o gramado seja bom, que acabou de ser trocado lá no Mané Garrincha. Espero que o gramado favoreça o jogo do Botafogo. Acho que tem tudo para também amassar o Grêmio, porque não vem fazendo bons jogos, né? Embora tenha ganho do Flamengo, mas hoje o Flamengo não é parâmetro, o Flamengo ele depende de dias inspirados, mas é isso. Né? Então, pensar também no Campeonato Brasileiro, a gente não pode deixar ele de lado, né? O Palmeiras está ali a 3 pontos atrás, só esperando uma derrapada nossa, e acho que seria importante conquistar o título brasileiro também depois de tanto tempo sem conquistar. Brasileiro e Libertadores seria um sonho, né? Considerando todas as limitações que a gente ainda tem de experiência em competição internacional, eu acho que são só 3 jogos, mas a gente ainda, o jogo de hoje mostrou um pouco disso. Né? Embora, eu estava pensando também antes do jogo, né? Passar do São Paulo significa espantar um pouco também essa mística, né, de que a gente não tem experiência e tudo mais, que Libertadores é jogo para quem é cascudo, mas assim, a gente, na fase anterior, a gente eliminou o Palmeiras, e o Palmeiras, além de ser cascudo por ser campeão da Libertadores, por, né, ser campeão brasileiro seguidas vezes nos últimos anos e tudo mais, também tinha um componente emocional do que aconteceu com o Botafogo e Palmeiras no ano passado. E a gente conseguiu vencer isso. E a gente ainda se classificou na casa deles. Né? Tá bom, a gente fez um resultado na nossa casa, mas a gente acabou indo para a casa deles, fez 2-2 lá, chegou a abrir 2 gols de vantagem na casa deles, no agregado 3 gols.
Então, assim, contra o Palmeiras a gente já tinha mostrado força, mas a gente não pode ter apagão. Se contra o Palmeiras a gente não foi espetacular no segundo jogo, mas a gente foi eficiente, a gente foi efetivo e a gente não foi assustado até o momento de abrir os 2 gols e aí ter o apagão. Agora não foi necessariamente um apagão, nesse jogo a gente foi talvez mais monótono nas ações desde o começo. Então a gente precisa se preocupar porque agora é semifinal de Libertadores e quem vai passando também com certeza vai elevando o nível da disputa. Mas é isso aí, final de semana tem Grêmio e Botafogo. O meu pós-jogo deve ser feito num momento um pouquinho diferente, porque eu vou estar num casamento no exato momento do jogo, mas vou estar lá acompanhando, né, com um videozinho ligado. Mas vai ter vídeo na pré aí para a gente falar sobre, principalmente a repercussão, né, dessa classificação, mais a repercussão com relação ao adversário que nós vamos enfrentar na Libertadores, que a gente já vai estar sabendo. Então, sexta-feira vai um novo vídeo para o ar, como uma espécie de pré-jogo também, tá bom? Gente, muito obrigado, felicidades aí pela classificação do Fogão. Uma desculpa aos meus amigos, né? Por coincidência, eu tenho meu chefe atual, ele é São Paulino, o meu chefe anterior, na empresa anterior também é São Paulino, estava falando com ele hoje, com certeza estava lá no estádio. É, gosto muito deles, mas futebol à parte, né, gente? Então, uma pena aí, só um de nós podia passar. E deu o Botafogo, o time que joga o melhor futebol do Brasil, então nada mais justo do que a gente avançar. Vocês tiveram os momentos de vocês, deixa a gente com o nosso, deixa a gente aproveitar esse ano e vamos lá, Fogo. Tomara que a gente seja campeão, acredito, pelo menos um título a gente tem que levar esse ano aí, a gente está na expectativa. E o torcedor merece, o time hoje está merecendo também, porque às vezes o time não merece, mas está jogando, né, exceção de um jogo ou outro. Então, vamos ficar aqui na expectativa positiva para os próximos jogos. Beleza? Obrigado por terem acompanhado. Deem um joinha aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer aqui. Canal de torcedor, feito de torcedor para torcedor, para expressar opinião. Infelizmente, hoje uma opinião feliz, não tão empolgada ainda por toda a emoção que se viveu no jogo, mas muito feliz pela classificação. Valeu, pessoal. Obrigado.